Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 23 de abril de 2025, uma quarta-feira com 26 graus. Neste exato momento em Ribeirão Preto, uma manhã nublosa, né? A possibilidade de chuva de 10%, a umidade relativa do ar está em 55%. A temperatura máxima hoje será de 29 graus. A mínima foi logo pela manhã, 19. Temos aí uma amplitude térmica de 10 graus. Esses 10 graus causam muito problema de saúde, problemas respiratórios, problemas pulmonares, né? E também causa alguns problemas para o pessoal que acha que, porque está nublado, pode fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é bem assim, né? O norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, vive dias de grandes problemas, de grandes dificuldades. E uma das grandes dificuldades é justamente essa. Pessoas que não acreditam que fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas pode causar problemas. Por isso, todos os dias nós temos esses avisos, esses alertas. O primeiro alerta é: cuide para que você não tenha um criadouro do mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Por quê? O mosquito Aedes aegypti, esse rajadinho, ele pode causar dengue, zika e chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te levar a óbito, tá? E os escorpiões, tá? Os escorpiões, por causa dos escombros, resto de material de construção civil, telhas, tijolos, madeiras, latas, aquelas ferragens, aqueles trem que fica lá no fundo, e a pessoa fica guardando, falando: um dia nós vamos fazer uma construção, fazer uma reforma, vamos usar isso aí. Não vai usar. Porque fica na chuva, fica no sol, estraga, quebra, trinca, madeira fica podre, os tijolos ficam todos defeituosos, vai com a chuva e com o sol, eles trincam, eles acabam ficando numa situação que não dá para usar, tá bom? Em desuso. E aí qual que é o negócio? Limpa o fundo da sua casa, você evita de ter escorpião e mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, tá bom? Não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas é a recomendação. Ao ar livre, mas você pode fazer na sua casa. Pode fazer numa academia, você pode fazer na academia do seu condomínio, não sei onde você está, né? Dependendo, na academia aí da sua creche de idoso, no asilo, na casa de repouso. Se tem aí o equipamento que você pode fazer exercício, faça o exercício aí dentro, sem se expor ao sol, para não pegar uma desidratação ou uma insolação, tá bom? Dado esses recados, cuida aí do seu pedaço. Nós queremos hoje falar bem rapidinho a respeito de um versículo, e nós vamos usar essa situação, esse versículo e esse tema, para poder falar essa semana inteira. Deus multiplica o pouco nas mãos do disposto. Deus multiplica o pouco nas mãos do disposto. O que isso quer dizer? Qual que é a situação, qual que é a explicação nessa situação? Esse texto bíblico, ele nos ensina a confiar na soberania de Deus e agir com fé, tá? Mesmo diante de recursos que são limitados, e hoje a maior parte dos recursos são limitados, e esta situação apareceu justamente por causa da história da Páscoa aí, né? Que nós contamos que obtivemos êxito em fazer aquilo que nós tínhamos no nosso coração, mas não tínhamos recursos, não tínhamos condições, fizemos até além daquilo que poderia ser feito, e aí você pega e começa a pensar assim, Deus, ele multiplica o pouco nas mãos, aquilo que é pouco nas mãos do disposto. O recurso que é finito nas mãos do disposto, Deus aumenta. Então, a história de Jesus alimentando uma multidão aí com 5 pães e 2 peixinhos nos desafia a entregar tudo nas mãos dele. Entregar nas mãos do Senhor, crendo que Ele pode fazer imediatamente, infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Em um mundo cheio de crises, de desafios, de problemas, de dificuldades, não são poucas as pessoas que vêm querer fazer, e aí alguém já veio e gritou
logo depois que passou. Nós precisamos divulgar, chamar a imprensa, mostrar na televisão, fazer... Já faz 25 anos com esse ano, 25 anos que nós fazemos isso e não precisa divulgar. Percebe? Mas quem gosta de divulgar, amém. Nós não gostamos. E se você está interessado em ter divulgação, de aparecer na mídia, não sei o quê, procura um outro grupo, vai fazer parte de um outro grupo. Porque aí sim você vai poder receber os galardões, as láureas que são colocadas para cada um aqui nesse tempo, nessa terra. Nós não temos intenção nenhuma de ficar divulgando aquilo que nós fazemos. Não temos. Mas é porque é orgulho. Não. É só para não colocar quem está sendo beneficiado em situação difícil. Nós entendemos que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Nós entendemos que aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para o Senhor. Claro, servindo pessoas, mas servindo ao Senhor. Entende? Então, glorificando a Deus porque nós temos para poder fazer. Ainda que não tenhamos o recurso no momento, mas nós podemos movimentar pessoas, movimentar situações que podem favorecer essas pessoas. E aí nós caímos naquele texto bíblico que diz assim: levanta sua voz em favor daqueles que não podem ou que não têm como se defender, como movimentar a sua vida. Levanta sua voz e fala em favor deles. Porque assim fazendo, será a minha voz, Deus falando, é a minha voz na sua boca, favorecendo pessoas. Olha que situação. Então, Deus nos chama nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, e eu creio que sempre foi e sempre será um tempo de problema para aqueles que são chamados para ser instrumentos de sua multiplicação, tanto espiritual quanto material, tá? Vai ser difícil. Não tem flores, não é assim, mar de rosa, não tem. Isso aqui não é um parquinho, não. Isso aqui é vida real e as coisas acontecem justamente aqui nessa situação. Então, Deus multiplica o pouco nas mãos daqueles que estão dispostos, nas mãos ou na mão daquele que estão querendo, né, nas mãos do disposto. Então, presta atenção aqui que esse texto bíblico que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 13. Lucas, no capítulo 9, versículo 13, é onde está esse versículo, que traz, e é onde nós vamos balizar esse tema aí, Deus multiplica o pouco nas mãos do disposto. Se você não estiver disposto, não tem problema nenhum. Só vai ter um probleminha para você, não vai ser multiplicado aquele pouco que você tem, não será aumentado, porque vai aumentar para poder ficar só para você, sem dividir com ninguém. Então presta atenção que diz aqui, mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se, só se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, mais ou menos 5.000 homens adultos, 5.000. Lucas no capítulo 9, versículo 13. Mas se você for ler o capítulo 9 aí inteiro, você vai ver que Jesus falou assim: mas o que vocês estão querendo? Dá vocês para eles de comer, nós precisamos despedir a multidão, mestre. Eles estão com fome, o dia já está findando, precisamos despedir eles, nós estamos num lugar deserto, aqui não tem como alimentar toda essa multidão. 5.000 pessoas, como é que vai fazer? Imagina você hoje, esquece lá o tema da nossa pregação aí, do nosso estudo. Comece a imaginar você. Hoje, 5.000 pessoas reunidas, assim, pum! Apareceu 5.000 pessoas num lugar e aí alguém diz assim, precisa arrumar comida para dar para toda essa pessoa. Hoje, com toda a tecnologia, vai dar um trabalhão, vai dar um tal de um perereco, na situação de Uber, de iFood, de iHango, de sei lá o que. Vai dar um problema. Os restaurantes não vão ter, com toda a estrutura que Ribeirão Preto tem
de restaurantes, de hotéis, de toda essa situação, se fosse hoje, nesse exato momento, reunisse 5.000 pessoas e falasse assim, ó, estamos em tal lugar e precisamos de comida, ia dar muito problema. Imagina vocês num lugar onde é deserto, e aí vem todos os discípulos, os apóstolos, e chega para Jesus e fala assim, ô, nós vamos ter que despedir esse povo, nós não tem comida para dar para todo mundo. E aí Jesus vira para ele dar, eles falam mesmo de comer. Ele disse, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Aquele moleque, aquele menino que estava ali, ele podia ter catado isso aí e falar, quer saber de uma coisa? Esse monte de gente que está aqui não vai sobrar pão para ninguém, não vai ter peixe para ninguém. E eu vou acabar ficando com fome também, porque eles estão contando aí 5.000 adultos. E se tiver mais 2 crianças para cada um, são 15.000 pessoas. O que vai ser 5 pão e 2 peixinhos? Ele podia muito bem ter pego isso aí e ido embora. Mas, lembra do tema? Deus vai fazer multiplicar o pouco nas mãos daqueles que estão dispostos a dividir. Se você não está disposto a dividir, desculpa, mas a realidade é que você dificilmente vai ter muito mais do que o que você está tendo. Vai ser isso, para poder suprir você e pronto, acabado. Mas aonde cabe essa situação? Hoje, falando de hoje, nós entendemos que não precisamos ficar divulgando, porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz. Alguém disse, mas precisa falar, precisa fazer a divulgação, porque senão ano que vem não vai conseguir. Nós não estamos dependendo da imprensa. Aliás, a imprensa de muito pouco ou de nada ajuda. Serve para divulgar, para poder aparecer, as pessoas aparecerem. Nós não estamos buscando isso. Nós não estamos buscando aparecer para nada. Entende? No nosso caso. Mas eu não quero e eu não recrimino ninguém que está querendo fazer. Amém. Para você é bom? Faça aí. Eu, particularmente, e junto com os meus que estão conosco, porque eu sozinho não faço nada, né? Nós temos aí um grupo de mais de 200 pessoas que fazem acontecer a situação. Então, se todos nós que estamos vivenciando isso há 25 anos, sabemos que não precisamos da imprensa, nunca precisamos. Não foi a imprensa que supriu nesses 25 anos, não foi. Foi Deus. Deus movimentou o coração de pessoas, o braço, as mãos, o bolso de muitas pessoas. Gente que você fala assim, mas por quê? Não, simplesmente deu e não quer saber. Mas e a pessoa não vai querer nem saber, ver a foto de alguém recebendo, ou vendo, se ela chegar e falar, eu quero ver uma foto de alguém que está... Você quer ver a foto? Veja você sozinho, pessoalmente, ao vivo e a cores. Vai lá, te dou o endereço da comunidade, você vai lá e entrega. Você faça. Nós não queremos, e não é para poder, arrogância, não quer, não. É só porque nós não estamos fazendo com esse intuito. Aqueles que estão fazendo com esse intuito, que Deus abençoe. Fiquem em paz, vocês podem fazer da forma que lhes convier. Mas nós entendemos que não é por aí. Nós entendemos. O nosso grupo. E nós estamos até evitando de falar do Transforma Ribeirão, estamos evitando de falar o nome Transforma, porque nós não podemos transformar nada. O nosso pedido é, Deus, transforma Ribeirão. Deus, muda a história de Ribeirão. Então, quando Jesus chegou nessa situação de ter nas suas mãos 5 pães e 2 peixes, deu graça, partiu e entregou. Depois que os discípulos, os apóstolos tinham mandado sentar de 50 em 50, imagina, foram feitos 100 grupinhos, 100 grupos caseiros de 50 pessoas sentadas no deserto e aí recebendo o pão e o peixe. Pão e peixe? No primeiro grupo ali de 50, esses pãezinhos aí, esses peixes já eram para ter ficado no zero. Mas Jesus deu graça, abençoou, consagrou ao Senhor e manda que entregue. É isso que acontece. É isso que acontece quando nós entregamos o nosso pouco nas mãos do Senhor. A primeira coisa é que eu posso ver nessa situação dos discípulos,
é que existe a necessidade do serviço. Existe. Precisa ter discípulos, precisa ter pessoas como eu e como você e para poder fazer. O versículo que está em Marcos, no capítulo 10:45, diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Nós não viemos aqui para ser servido. Nós somos chamados para servir. Por isso que nós somos servos, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eu até fiz uma frase esses dias aí e alguém falou, precisa divulgar, precisa registrar, precisa não sei o quê. Não precisa não. É só um pedido. Me ajude a salvar mais um. Às vezes o salvar mais um é R$2, R$5, R$10. Depende. Depende de como vai ser feito, onde vai ser feito. Às vezes R$1 salva uma pessoa. Sabia disso? Às vezes um pão de queijo que você dá para uma pessoa, mas por que você está me dando pão de queijo? Pronto, abriu a porta para mim falar de Jesus. E o R$1 compra um pão de queijo, sim. Compra. Eu tenho lugares aqui em Ribeirão Preto que você compra, muitos lugares, tá? Isso, compra sim, compra. Com R$1 você compra pão de queijo. Um pão de queijo que pode dar para uma pessoa e ser a porta de abertura para pregar o Evangelho, tá? Então presta atenção. A reflexão que a gente precisa fazer é assim, Jesus nos deu o exemplo perfeito do serviço sacrificial. Eu vou falar para vocês, se fosse por dinheiro, se fosse por divulgação, por ibope, por aparecer, não faria não. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro discípulo deve colocar os outros em primeiro lugar. Não é fácil não. Não é fácil, porque tem horas que aquele outro que precisa estar em primeiro lugar não está merecendo, mas nós também não merecíamos. O cristão, o verdadeiro cristão, presta o serviço cristão sem pensar, não é opcional. É a parte essencial do nosso chamado. Nós somos chamados para servir. Não tem esse negócio. Se houver a opção, eu quero ficar sem fazer. Não, não pode. Ou você é chamado para poder fazer, ou você não é. Entendeu? Não existe opção. Se você é servo, você precisa servir. E eu gostaria de colocar para você assim que de uma pessoa, um médico, que mesmo exausto, ao longo de um plantão, de um turno, de um longo plantão, repleto de atendimentos, decide ajudar um paciente que está fora do horário dele. Porque ele sabe que a sua missão é cuidar de vidas. É cuidar de vidas. Eu tenho visto isso direto. Venceu o plantão, doutor. Não, eu vou acabar aqui, vou continuar. Mas o senhor já está há 12 horas. Não, eu vou terminar isso daqui. Estou bem, dá para poder terminar. E aí ele vai fazer uma sutura, ele vai colocar alguma coisa no lugar, ele vai fazer um curativo, ele vai cuidar daquela pessoa, vai ver os sintomas, vai acompanhar, vai ver se os remédios e fazer um check-up para ver se tudo aquilo que foi feito é realmente aquilo que precisava ser feito. Então, assim como esse médico cuida fora do horário e aos extremos, nós somos chamados a servir mesmo quando a coisa parece muito, muito difícil. Lá no dia 3 de abril, nós tivemos uma reunião, 3 de abril, foram algumas reuniões, e aí, nós não vamos conseguir fazer o que nós estamos querendo, até o dia 20 não vai dar. Até o dia 20 não vai dar. Páscoa é no dia 20, vai sobrecarregar. Nós temos muita coisa e não vai ter jeito. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Coisas que são essenciais não iam dar para poder deixar para trás. E aí nós decidimos, quer saber de uma coisa? Vamos continuar fazendo. Não vamos deixar nada para trás. Nem fralda, nem remédio, nem a cesta, nada. Vamos fazer a Páscoa, mas não vamos deixar nada para trás. Vamos fazer tudo junto. Vai de uma vez. Aquele que supriu até agora vai suprir. E foi isso que ele fez. Ele supriu. Então a primeira coisa é
necessidade do serviço. Tem necessidade, tá sim, de pessoas precisando. Outra coisa, obediência a esse chamado. Eu acho que é Isaías, no capítulo 6, versículo 8. E eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Quem é que vai ser o mensageiro? Quem é que vai fazer? Quem vai prestar o serviço? Isaías, no capítulo 6, versículo 8, está dizendo que a pergunta foi feita. E agora? A pergunta está sendo feita novamente, aqui em 2025. Quem é que nós vamos enviar? Está assim de pessoas precisando ouvir a palavra, ver a palavra, nem sempre falar é a pregação. Obedecer o chamado de Deus exige coragem e disposição. Tem hora que você fala assim, gente, não tem como fazer. Eu tenho alguns amigos, até pessoas que mantêm os veículos rodando, né? A perua, carros, a moto, e que na maioria das vezes você chega e fala, ó, precisamos encerrar o ciclo e vai precisar novamente de cumprir aquilo que foi feito no ciclo anterior. Estou autorizado a fazer? Tá, pode fazer. Coragem, disposição e tem que ser deliberado. Ó, não, pode fazer. Quando nós falamos sim, Senhor, Ele nos capacita e nos usa de forma poderosa. Poderosa. Se você souber o saldo do que foi a Páscoa, do impacto que foi servir essas pessoas e o que houve de mudança na vida dessas pessoas, você teria um pouquinho mais de consciência na próxima que está logo aí, né? Para poder fazer. Eu tenho uma lembrança de alguém que contou uma situação de um bombeiro que corria para salvar alguém que estava no meio de um incêndio. Mesmo ele sabendo dos riscos da situação, daquilo para o qual ele estava correndo, ele não parava de correr, ele continuava correndo. E quando ele chegava no lugar e fazia o salvamento e tirava aquela pessoa dali, e depois de estar exausto, cheio de canseira, né? Aí ele lembrava do que aconteceu. Uma imagem que chama bastante atenção é a imagem das Torres Gêmeas, lá de 11 de setembro, né? Que aí, quando as torres estavam caindo, ou que começaram a cair, depois que elas caíram, bombeiros correndo para a torre, não é correndo da torre, correndo para a torre, para salvar pessoas. Por isso a frase, ajude-me a salvar mais um. Quem sabe no meio do caminho, aqueles bombeiros correndo para a torre, porque a poeira era muito grande e muito problema, muitas dificuldades, escombros caídos para todo lado, pessoas correndo o contrário e eles precisando correr para poder ir salvar pessoas. Alguém apareceu e deu uma garrafinha de água. Quem sabe, eu não sei, mas pode ser que isso aconteceu em algum momento. Ó, uma garrafa d'água para você levar, leva tal coisa, ó, leva isso aqui para alguém que você encontrar lá. Um alívio para alguém que estava numa situação de um prédio que desabou ou estava desabando, que estava no meio dos escombros. Aí você fala assim, a obediência ao chamado significa colocar as nossas próprias vidas nas mãos de Deus e confiar que Ele sempre sabe o que é melhor e sabe nos guiar. Então, a necessidade do serviço, a obediência ao chamado, e agora o terceiro e último tópico esse subtópico aqui, que está dizendo assim, a atitude do servo. Aí você vê, como assim, atitude do servo?
façam tudo com humildade. Efésios no capítulo 4, versículo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Paulo estava escrevendo aos irmãos de Éfeso e dizendo assim, façam tudo com humildade e com paciência. Tratem uns aos outros com amor fraternal. Façam tudo com humildade e com paciência. Tratem uns aos outros com amor fraternal. Efésios, capítulo 4, versículo 2. A reflexão nessa situação, e eu estou colocando agora essas reflexões, eu gosto disso daqui, um coração humilde e amoroso reflete o caráter de Cristo. Humilde e amoroso. Ontem eu me encontrei com uma pessoa que tem muito dinheiro, tem uma situação muito favorável, mas a humildade permeia o ambiente onde ele chega, que ninguém fica sabendo quem ele é, o que é, por que é e como que é, não sabe. Mas ele está ali, está no meio de todo mundo, humilde, tranquilo, com um coração amoroso, refletindo o caráter de Cristo sobre as pessoas. E às vezes a gente até questiona, nossa, como é que essa pessoa cresce tanto? Não tem nem vestígio de ser algo ilegal, porque faz tudo corretamente, paga os seus impostos, administra as suas empresas, faz tudo muito bem. E aí você vê que ele está servindo com amor. E esse serviço com amor faz total diferença na vida daqueles que estão recebendo. Então, tanto para quem recebe quanto para quem dá, o servir com amor faz a diferença. Mas a Bíblia diz assim, melhor coisa é dar do que receber. Melhor é dar alguma coisa do que receber alguma coisa. Presta atenção. Uma ilustração aqui para você. Um professor que dedica o tempo depois da aula, tempo extra. Sabe aquela aula que fala assim, aula complementar? Antes a gente chamava aula de reforço. Um professor que dedica o tempo extra para poder fazer aula de reforço, para ajudar um aluno com dificuldade, está demonstrando o espírito do serviço. É isso aí. Então, a atitude desse servo faz total diferença na vida desse aluno, faz total diferença na vida das pessoas. Então, esta situação de chamados faz toda a diferença na vida das pessoas, e aí sim, aí Deus pega e usa aquilo que está no tema. Deus multiplica o pouco nas mãos daquele que está disposto. E é assim que ele faz. Tanto na situação do bombeiro, na situação daquele médico, na situação do professor, é assim que ele faz. Dedica um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Vai além daquilo que você consegue. Vai além. Porque não é o você conseguir, é aquele que está em você te fazendo chegar. Nós estamos vendo isso sempre. Deus tem feito e Ele vai continuar fazendo e usando pessoas como eu e você para poder fazer o nosso melhor. Tá bom? Então, dado esse recado, eu quero chamar você para a minha relação de pessoas por quem eu oro. Isso, vocês que estão aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, é uma bênção saber que vocês estão aí, tá? Muito bom. Mas nesse momento, nós temos pessoas que estão chorando. Algumas pessoas estão chorando e eu quero aqui me solidarizar com toda a nação católica. Isso, os cristãos católicos romanos, pela perca do seu líder, né? Independente de onde estão, o que estão fazendo, eu quero aqui me solidarizar com vocês. A dor de vocês também é a nossa dor. Um ser humano que perde a vida, o Papa Francisco, e que muitos estão tristes nesse momento. Nós também estamos entristecidos, o coração triste, porque infelizmente uma vida se foi e algumas pessoas estão sofrendo também com isso. Então,
Eu oro para que todos aqueles que são ou que estão vivenciando o luto possam ser consolados pelo Senhor, tá bom? Independente da instituição, eu não vou entrar no mérito, eu estou falando de pessoas, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu quero te pedir em nome do teu filho. É em nome dele que nós oramos, porque sabemos que em nome dele tudo é possível. Tudo quanto nós pedimos ao Pai em nome dele, foi ele mesmo que falou, e nós cremos nessa palavra. A palavra dele nunca voltou atrás, e o Senhor iria atender o nosso pedido. Eu te peço nesse momento que o Senhor console os corações de todos aqueles que estão passando pelo luto, que estão vivenciando o luto, aqueles que estão tristes, aqueles que estão necessitados de uma ajuda que vem somente do Espírito Santo para consolar o coração de cada um deles, a mente de cada um deles. Meu Pai, em nome de Jesus, esse é um tempo de aflição para muitas pessoas que ouviam as pregações, as palavras do Papa Francisco. Esses católicos romanos que estavam ouvindo e crendo que ele estava fazendo o melhor, nesse momento choram a sua falta, porque ele se foi. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor console esses corações. Traga alegria aos corações. Nós sabemos que o teu Espírito Santo é o Consolador por excelência e pode fazer isso, tanto para a nação católica romana, quanto para os outros que perderam entes queridos nas suas famílias, amigos, parentes, todos aqueles que têm ou que vivenciam nesse momento um luto, que possam ser consolados pelo teu Espírito Santo. Eu oro por aqueles que nesse momento aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu oro por todos, para que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida deles. Pai, permita que cada um deles tenha o seu nome escrito no livro da vida, arrependidos dos seus pecados, e que possam nesse momento também ser agraciados com aquela situação de ter o poder de ser feito filho de Deus. Que esses filhos e filhas queridos que estão voltando ou aqueles que estão aceitando, que possam ter nomes escritos no livro da vida e o perdão dos pecados de cada um deles. Que eles possam ser servos do Senhor fiéis e continuar pregando a tua palavra, fazendo com que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado sobre a terra, em todo e qualquer lugar. Eu oro pela Dona Maria José e o Emerson, pela irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano e as suas empresas e empreendimentos. Oro pela Dona Neia, pelo Sr. Fernando, pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza e as suas famílias, pelo Eduardo de Piracicaba. Eu oro pela Vó Neuza, sua filha Sandra, pelos filhos da Sandra, que são netos da Vó Neuza, Pedro e Vitor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família, repreendendo toda ação do inimigo, todo espírito maligno, perturbador, de tristeza, de angústia, de tribulação, aqueles que vêm para poder realmente, somente fazer aquilo que não é favorável para essas pessoas. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, casas de repouso, creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas, nas creches, que estão estudando nas universidades, no banco, sentado lá na escola. Que o Senhor abençoe e guarde cada um deles, a mente e o coração, e que também da boca dos seus professores, dos seus líderes, possa sair aquilo que é necessário para serem criados homens e mulheres de bem nesta nação que está tão precisada de pessoas de bem como essa. Oro pelos que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa também em recuperação, aqueles que estão numa UPA, numa UBS, UBDS, aquelas que estão num pronto-socorro aguardando uma vaga de hospital, no ambiente hospitalar, para que possam passar por uma intervenção cirúrgica, por uma cirurgia, por alguns procedimentos que só podem ser feitos no ambiente hospitalar. Eu oro
por todos eles. E por aqueles que trabalham também no ambiente hospitalar ou que estejam cuidando de pessoas nos domicílios de cada um deles. Oro por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, angústia, possessão, tristeza, tribulação. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito maligno que está aprisionando essa pessoa, que está aprisionando esse empreendimento, que está aprisionando esta casa. Eu oro para que o Senhor dê graça a cada um deles. Que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, toda a ação do inimigo sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos que são derrotados, em nome de Jesus, que batam em retirada, que se afastem dessas pessoas e que não perturbem mais essa família, esse empreendimento, essa pessoa. Eu oro para que o Senhor dê minutos de lucidez para essas pessoas, para que elas possam decidir servir ao Senhor. Oro pelos desempregados, para que tenham preparação suficiente para exercer as funções que estão sendo requisitadas. Oro pelos empregados, que possam valorizar o emprego que têm e o salário que estão recebendo. Oro por aqueles que são os empregadores, aqueles empresários, aqueles microempresários, empreendedores, todos eles, que sejam abençoados, que tenham a mente aberta para entender o propósito, entender o tempo, entender a situação e que possam fazer o melhor nesse tempo de dificuldade, gerando novos empregos, gerando divisas para o nosso Brasil, gerando divisas também para os seus empregados, para que possam ter uma vida saudável e feliz. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Amanhã nós continuamos. Não perca, amanhã nós vamos falar a respeito de algumas coisas que hoje o chamado para servir vai balizar. A dependência de Deus no tempo da provisão. A dependência de Deus na provisão no tempo de dificuldade. Nós vamos aprender a depender do Mestre nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Então, não perca amanhã não, nós vamos continuar falando a respeito disso também, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus.